Eu sou Sandrina Cunha, sou membro da tribo Helena e estou aqui no primeiro encontro tribal O Despertar para falar de astrologia e de numerologia neste processo do despertar. Mas então, o que é isto do despertar, ou o que é para mim isto do despertar e como é que encaixa aqui a astrologia e a numerologia? Pensei em como desenvolver este tema e obviamente não vou estar aqui a desenvolver e a teorizar o que é a astrologia, em que é que ela consiste e dar explicações muito teóricas e com conteúdo, vamos dizer assim, de estudo, nem da astrologia nem da numerologia. Acho que será mais perceptível para quem ainda não conhece estes saberes, ou para quem já ouviu falar, mas ainda não se sentiu chamado a perceber um bocadinho mais, falar do que é a astrologia e a numerologia na prática e em mim, como é que ela funciona e como é que ela chegou até mim e porque é que ela é para mim uma ferramenta, ou elas são para mim uma ferramenta neste processo que é o despertar. E começo então por te dizer, em termos concretos e práticos e na primeira pessoa, como é que eu comecei o meu processo do despertar. Para mim, o processo do despertar é aquele momento, não é? Porque o processo de despertar é um processo e, portanto, não acaba, nós estaremos sempre neste despertar. Mas há um momento em que, vamos dizer assim, tu acordas. E comigo aconteceu, não que não viesse a sentir essa necessidade, mas há aquele momento, não é? Aquela epifania em que a gente acorda e no outro dia as coisas estão diferentes. E despertar para mim é tomar uma nova consciência, quando começamos a ver as coisas de uma maneira diferente. E comigo aconteceu na altura da Covid-19. Foi engraçado, não é? Nada acontece por acaso, pelo menos é assim que eu penso. E em março, no dia 16 de março, nós ficamos confinados aqui em Portugal. E eu comecei, um bocadinho antes, a sentir a necessidade de fazer algo. Não tinha nada a ver com a Covid, ou pelo menos em termos pessoais, eu nem tínhamos sequer essa noção de que iria tomar estas proporções. Mas eu já tinha definido como meta que no dia 1 de março eu iria mudar um bocadinho a minha rotina e então tinha definido para mim que ia começar a levantar-me mais cedo e que iria fazer uma pequena meditação, que iria fazer uns exercícios de yoga, assim mais vocacionados para a parte física, mas direcionados e com orientação, e tudo isto online. Iria procurar vídeos a nível de YouTube. E foi assim. Portanto, no dia 1 de março de 2020, eu levantei-me bem cedo e comecei, portanto, meti os meus fones e comecei a ouvir meditações guiadas. Isto para te dizer que eu nunca tinha feito meditação e até achava que era uma atividade impossível para mim. Eu quero aqui agradecer, não sei se ela vai ouvir alguma vez este vídeo, mas vai aqui o meu agradecimento porque acho que uma das pessoas que o universo colocou no meu caminho para impulsionar este meu processo de despertar foi a Flávia. A Flávia foi uma miúda, vou chamar miúda com todo o carinho que a palavra tem, porque ela era bastante mais jovem que eu. Eu não disse, eu vou a caminho dos 43 e o meu despertar aconteceu ali perto dos 40. E a Flávia foi uma miúda que me foi recomendada para fazer massagens de emagrecimento e de modelar o corpo, estas coisas que nós mulheres gostamos. E tal como as cabeleireiras, as nossas massagistas e destes tratamentos de estética que a gente faz, não é? Quando a gente vai regularmente, a gente acaba por estabelecer conversas e uma ligação. E um dia a Flávia estava a conversar comigo, não é? Porque as pessoas têm que estabelecer, não é, conversas para manter o ambiente. E a Flávia estava a falar que tinha lido um livro que tinha mudado a vida dela. E eu também li. Depois da Flávia me ter falado, ela já é a segunda vez que estou a ler porque ele mexe verdadeiramente comigo. E eu, sim, qual é? Um monge que vendeu o Ferrari. Eu achei curioso que houvesse um livro que fosse assim tão marcante
e eu que sou uma devoradora de livros. E comecei aí a enverdar por estes livros assim mais espirituais. E casualidade das casualidades, que não há, pelo menos eu entendo que não há, tudo tem o seu propósito. Eu, que não enverdei profissionalmente logo como astróloga, numeróloga, não era isso que eu tinha como atividade e ainda não tenho como exclusiva. A minha formação é em Direito, eu sou advogada, continuo com o meu escritório e achei aquelas coisas que o universo tem de espetacular. Achei super interessante porque o monge que vendeu o Ferrari, que é a personagem do livro, é alguém que se tornou monge e que vendeu o seu Ferrari, era advogado. Aquelas pequenas coincidências que não são coincidências e que o universo ali muito subliminar fala e nos manda assim um toque. E eu li o livro. E nessas conversas que eu tive também com a Flávia, ela diz que meditava e eu dizia: pá, gosto muito, admiro quem faça. E quando penso nisso, penso que é uma atividade impossível para mim. Não sei, é impossível. Como é que eu vou parar o meu cérebro? Porque isto aqui é tipo aquela rodinha dos ratinhos. Sempre agitada. E eu nunca vou conseguir fazer meditação. Verdade seja dita que depois de ler O Monge que Vendeu o Ferrari, depois dela ter dito não há que contentar, começar com as meditações guiadas, no dia 1 de março de 2020, eu comecei a fazer meditação guiada. Comecei a fazer yoga, comecei a fazer Ho'oponopono e todos estes exercícios que nos levam a tomar mais consciência do nosso corpo e da nossa mente levaram-me para sítios, literalmente, sítios que não eram propriamente físicos, não é? Porque a mente a gente também nos leva a navegar por outros lados. E a ter contacto com uma parte de mim que eu não conhecia. Foi muito gratificante, porque uma coisa puxou a outra e comecei a ver workshops gratuitos na internet sobre tudo e mais alguma coisa e foi aí que eu conheci a astrologia de uma forma diferente, porque até eu era só uma apaixonada pelos signos das revistas. Ouvi falar em numerologia, ouvi cabala, ouvi apometria, ouvi coisas sobre autoconhecimento, autocura, radiestesia, um sem fim de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E a verdade é que de todas as pequenas coisas que eu ia apanhando, elas todas de formas diferentes falavam do mesmo, que era do autoconhecimento e do nosso desenvolvimento pessoal. E é disso que se trata. O despertar é o acordar para essa necessidade de nos conhecermos, de procurarmos perceber efetivamente a nossa essência, que é algo que existe para além do corpo. E não é só pensamento, no sentido de termos um cérebro que tem uma atividade e que desenvolve pensamentos e ideias. Há algo mais que anima este corpo e que nós precisamos de compreender e de dar atenção. E foi por ouvir tantas coisas e perceber que haviam bloqueios, crenças limitantes, que havia experiências nas nossas vidas que interferiam nos nossos comportamentos atuais e se calhar eram experiências já bastante antigas e que quando nós paramos para dar um bocadinho de atenção ao que somos e como pensamos, que as coisas passam a ter uma perspectiva diferente. E isso para mim é despertar. É quando a gente para tomar uma consciência diferente de quem somos. Porque se reparares, e tu que estás aqui seguramente és uma daquelas pessoas que já entrou neste processo,
É aquele clique que fez toda a diferença, em que nós deixamos de nos sentir um robô, que acordamos, trabalhamos, ganhamos dinheiro, pagamos contas, viajamos e dormimos. E voltamos a levantar-nos, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar contas, ir de férias, dormir. E o que é que existe para além disto? E o que é que eu ganho para além disto? Ok, está tudo bem. E foi isso que eu percebi. Como eu sou de Gêmeos, e Gêmeos é um signo de ar, fala de mente, fala de pensamento, é um signo muito mental. Eu tinha que escolher algo que para mim fosse lógico, que fosse mais em termos de pensamento, de eu encontrar uma coisa lógica, não tanto aquela, tipo, Reiki, que é mais energético. Eu não sou daquelas pessoas que diz assim, eu sinto, eu estou aqui, e a energia do ambiente e tal, eu não sinto, não tenho essa percepção energética. É mais mental, tudo o que me vem através do pensamento. E então eu precisava de algo que fosse lógico, e para mim a astrologia é lógica, porque foram estudados os planetas e a passagem dos mesmos, e como é que eles interferiam na vida das pessoas cá em baixo na Terra. Foram estudados os arquétipos, não é? Como na psicologia, não é? Existem aqueles determinados padrões de comportamento que são encaixados nas personalidades. É igual. Se nós estudarmos psicologia, se nós estudarmos outras coisas que falam sobre o comportamento humano, nós vamos encaixá-los também nos arquétipos astrológicos e, portanto, entrava naquela lógica que eu precisava dentro da minha natureza mental. E entrou depois a numerologia, que era outra coisa lógica, não é? Matemática, que há algo mais lógico e mais racional do que números. Só que depois é uma visão numérica diferente. Porquê? Porque os números, que para nós é matemática, eles estão em todo lado. E o universo funciona com a energia do número. E nós somos dominados e controlados e absorvidos por números por toda a parte. Se repararem, nós somos identificados com números. É o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão, como lhe quiserem chamar. É o número de contribuinte, é o número da segurança social, é o número do utente, é o número do telemóvel, é o número de porta, é o número da cédula profissional. Nós vamos de avião, temos o número do nosso assento. Nós vamos a qualquer lado, tiramos uma senha, temos um número. Nós pomos-nos a pé todos os dias e temos o dia todo estruturado em horas que são números. E nós nascemos num dia que é um número, porque vai do 1 ao 31, dependendo do mês. Um mês tem um nome, mas o próprio mês está encaixado de 1 ao 12, porque existem 12 meses. E nascemos num ano. Nós estamos atualmente num ano da energia 7. E porquê é que se fala nisto da energia 7? Porque todo número emana uma vibração. E até tu que apanhaste este vídeo aqui por acaso diz assim, mas está a falar de números e vibração e energia e quê? Mas é o simbolismo que está por detrás das coisas que vai explicar o que é que ele significa. E é lógico. Tu que não percebes nada de numerologia, nunca estudaste a ciência esotérica, vamos dizer assim, porque não é reconhecida como uma ciência nos termos científicos atuais. Pensa no número 1. O número 1 é o primeiro. Eu estou em primeiro lugar, eu sou o número 1 da lista, eu sou o maior porque eu sou o primeiro. Primeiro é o impulso, é o início, é o começar, é o princípio. Então é iniciativa, é liderança, é pioneirismo. E até tu, que não estudas numerologia, lhe dás este simbolismo se pensares verdadeiramente no que ele significa. 2.
1 mais 1, 2. 2 é união. 2 é par. 2 é parceria. 2 é o complemento do 1. E 1 sem iniciativa, é impulso, é motivação, é garra para começar. É, em termos humanos, uma energia masculina, porque o que está associado ao masculino, e normalmente mais vincado no homem, é esta energia, não é? do impulso, do fazer, é mais masculino. Então 2 será mais feminino, será mais receptivo, não é tanto o fazer, mas o estar disponível, o abraçar as causas, o ser o apoio, porque um auxilia o outro e os 2 juntos fazem uma coisa maior, e os 2 juntos criam o terceiro. É a manifestação, é a realização, mas 3 também é comunicação, porque geramos, comunicamos, transmitimos. 3 na astrologia, a casa 3, a casa de Gêmeos, é comunicação, é mente. E nós comunicamos não só quando falamos, quando escrevemos. E se escrevemos, estamos a realizar, estamos a materializar, estamos a manifestar. Pensa no 4. 4. Uma cadeira tem 4 pernas. Então 4 tem estrutura, tem estabilidade. Com 4 a coisa segura-se, firma-se, é estável. Isto é a simbologia dos números. Não é nada de transcendente, é atenção ao pormenor, ao que está ali. E então 7 é o quê, já que estamos no ano 7? 7 é movimento, é evolução, é chegar àquele outro lado. É por isso que também está associada à espiritualidade. E porquê? Porque as pessoas que estudam estas questões sabem que nós estamos num plano em que temos 7 graus de evolução, 7 estados de evolução. Temos 7 notas musicais, temos 7 cores do arco-íris, temos 7 dias da semana. Daí que desde a astrologia clássica se reconheçam 7 planetas principais. Ainda não é, vamos dizer, portanto, dentro aos pessoais, aqueles que mais mexem connosco, e depois apareceram os que agora se chamam geracionais, como Netuno, Plutão e Netuno, está-me a falhar a memória, Netuno, Plutão e Urano. São os ditos geracionais, são aqueles que foram descobertos mais tarde e ainda não estão integrados neste 7 e são tidos geracionais. Porquê? Porque eles demoram muito mais tempo a dar a volta e, portanto, eles atuam em termos de gerações e não em termos mais diários ou anuais, porque eles demoram vários anos a dar a volta ao zodíaco todo e, portanto, eles atuam por muito mais tempo e abarcam gerações. O que eles provocam, o que eles emanam, abarca milhares de pessoas ao mesmo tempo. Não é algo que os afete de forma tão pessoal. E daí que ainda não estejam associados em exclusivo ou em determinado signo para os astrólogos da astrologia clássica, porque nós ainda não estamos para além do 7 e então continuamos com o Sol, a Lua, que aqui para a questão da astrologia são considerados planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E daí que na clássica nós temos signos que são regidos pelo mesmo planeta. Nós temos o Carneiro e, por exemplo, o Escorpião, ambos pela clássica regidos por Marte. Porquê? Porque só há 7 principais. Claro que já vamos reconhecendo que os geracionais têm energias muito semelhantes a determinados signos e vamos já associando esses planetas a esses signos, mas como clássicos temos estes regentes, porque estamos no 7. Então nós estamos neste momento a ser convidados a evoluir, a dar o passo, a dar o movimento para expandir e para
alavancarmos esse nosso despertar. E é este o contributo que eu tive na minha vida, com a astrologia, com a numerologia, que eu quero transmitir aqui para que tenhas um bocadinho mais a noção do que é isto da astrologia e da numerologia. Porque se tu estiveres atento aos teus números, da mesma maneira que estavas atento àqueles planetas que estão presentes no teu mapa e os teus signos, conforme a posição que eles têm no mapa, os teus números também falam contigo. Tu tens um dia de nascimento. Eu nasci no dia 27 e se eu somar os dois números, o 2 e o 7, formam um 9. E este 9 é uma energia que eu devo usar nas minhas questões mais físicas, mais materiais, mais de criar aqui na Terra. Por exemplo, nesta simbologia que é atribuída na numerologia ao dia do nascimento. Também quando se estuda a numerologia e se fazem mapas numerológicos, o dia do nascimento, e já não é então decomposto nesta forma, e que vamos tentar por estas operações reduzir a um só número, o dia do nascimento era tido já pelos antigos como correspondendo a cerca de 60% da tua personalidade. Nos tempos mais antigos, no tempo dos egípcios e assim, eles apresentavam-se, cumprimentavam-se e perguntavam muitas vezes em que dia nasceste, porque a energia do número iria mostrar ao outro um pouco da personalidade daquela pessoa, porque o teu número também fala a ti, porque se tu acreditares como eu que nada é por acaso, tu não escolheste um dia por acaso e nascestes naquele dia, naquele mês e naquele ano porque querias ter uma determinada energia e porque aqui também tinhas pistas de como percebeste. Se tu somares toda a tua data de nascimento, tu vais ter um único número, se pela redução teosófica, que é assim que se chama, tu reduziste tudo a um só número. Portanto, soma todos os teus números da data de nascimento, o dia, o mês e o ano. Soma os números todos. E no fim, o número que te der, seja 40, seja 36, seja 60, tu vais somar esses dois últimos números. O meu dá 32. O 3 mais o 2 dá 5. Então eu sei que na numerologia eu tenho um propósito 5. E quem estuda o 5, em especial na numerologia pitagórica, porque existem várias nuances dentro da numerologia, como em todas as outras ciências esotéricas ou conhecimentos esotéricos, será mais exato. Há a numerologia pitagórica, há a numerologia cabalística, que são as clássicas que nós temos, a numerologia pitagórica, e toda a gente já ouviu falar em Pitágoras. O meu livro da escola era de Pitágoras, um livro de matemática e Pitágoras, que desenvolveu matemática, tinha este conhecimento mais, vamos dizer assim, não é? A matemática seria a parte mais racional e a numerologia seria a parte mais transcendental dos números. E Pitágoras desenvolveu isso, mas Pitágoras também era astrólogo e também se dedicava a estes saberes mais transcendentes. E não deixava de ser um matemático, e não deixava de ser um homem das ciências, mas os verdadeiros homens da ciência sabem que existe algo mais para além daquilo que é palpável, mensurável e controlável pelo homem. E então os números, por exemplo, na numerologia pitagórica, nós temos apenas uma escala de números de 1 ao 9 e esta interpretação numerológica é muito mais espiritual, uma vertente mais de propósito em termos espirituais. Já a cabalística engloba o humano mais no todo, na vertente mais física, mais mundana, e também a parte espiritual, e depois faz associações dos números que vão do 1 ao 22 e faz associação a planetas e a signos dentro dos números. Mas o 5, quer numa quer noutra, fala-nos de busca, de aventura, de novidade,
de força, de novidade, de ser guerreiro para ir e avançar e procurar e querer sempre algo novo. E quando nós estudamos tudo e percebemos que elas se encaixam e não sendo na cabalística o 5 associado ao signo de Gêmeos, faz todo sentido. Com essa energia também de mais conhecimento, de mais atividade, de novidade, de estímulo, do novo. E isso explica a minha satisfação se eu estiver demasiado parada. E então, se eu souber que eu sou um 5, eu vou alimentar esta minha necessidade de busca, de procura, de aventura. Porque sem isso eu não vou ser feliz. Sem isso eu não estou a respeitar a minha essência. E é esse o contributo que a numerologia teve na minha vida. E falei em mim, não por uma questão egocêntrica, mas para tornar as coisas reais, palpáveis, concretas, por estar aqui a dizer o que é que significam os números e não traduzi-los para o que na prática nós efetivamente conseguimos ver com eles, não é a mesma coisa, não dá a mesma percepção do valor que isto pode ter na nossa vida, da diferença que isto pode fazer. E também na numerologia, tal como na astrologia, tu podes fazer um mapa para perceber a tua personalidade, para perceber o teu propósito de vida, para perceber a tua compatibilidade amorosa, para perceberes também os indicativos em termos profissionais. Tudo isto com os teus números. Foi uma abordagem assim breve, de uma forma simples, que eu quis aqui deixar para aguçar aí o bichinho da curiosidade, para tentares perceber um bocadinho mais sobre o que é a astrologia e a numerologia e também para perceberes como é que estas duas ferramentas que estão aí disponíveis no mercado, na internet, de consultas, mapas, como tu quiseres, seja para estudar, aprenderes e seres tu próprio a fazeres a tua análise, porque é uma coisa que eu tenho muito presente para mim. Por muito bom que seja o astrólogo ou o numerólogo, a única coisa que ele te pode fazer é transmitir o que ele sabe e dar-te as linhas de orientação dentro dos significados e dentro do positivo e do negativo que aquilo pode ser. Mas a astrologia e a numerologia vão falar para ti sempre de uma maneira diferente. E não há astrólogo nenhum, nem numerólogo nenhum que vai poder dizer-te mais do que aquilo que tu vais poder ler, tu, do teu mapa e dos teus números. Porque és tu que os vives, és tu que os sentes, és tu que na prática lidas com eles. Portanto, se queres estudar ou se queres ter uma consulta, vai com aquela consciência do que o que te vai ser dito é apenas uma ferramenta, é apenas uma informação que tu vais ter que trabalhar e processar, porque ela vai significar uma coisa diferente para ti do que poderia significar para mim, porque vai reverberar de uma forma diferente, vai ressoar de uma forma diferente conforme a pessoa que a ouve. A mesma informação, o mesmo significado, vai significar coisas diferentes. Portanto, lembra-te, em qualquer consulta que faças, em qualquer conhecimento que tu adquiras, seja por cursos, workshops, seja o que for, percebe o que é que isso realmente significa para ti, porque o que te possamos transmitir será sempre a nossa visão teórica que tu vais ter que usar na tua prática. Fica aqui este convite para que venhas conhecer, seja como for, e pode aparecer até no nosso evento presencial, que vai acontecer no dia 2, na Revelba, em São Domingos de Rana de Cascais, em que vamos estar ali vários profissionais, seja da astrologia, da numerologia, do reiki, RTT, cura reconectiva. Vamos ter ali várias áreas de atuação que te vão ajudar a perceber como é que funcionam neste processo do despertar e deste autoconhecimento e elevar da consciência que nós hoje todos
já assim um bocadinho despertos, temos necessidade de procurar. Vem daí, espero por ti, espero ter sido útil. Obrigada pela tua presença e pela tua companhia nestes minutos. Obrigada.